Boa noite a todos, né? Estamos aqui reunidos aqui em mais um webinar aí da Associação de Alumni do INSEAD aqui no Brasil. Eu sou Antônio Ura, sou presidente da associação. Estou ladeado aqui pelo Rodrigo Salles, que é o diretor de clubes e eventos. Estou ladeado aqui também pelo Faldini, que é o presidente do clube de governança do INSEAD, pela Carla, que é a nossa diretora de comunicação e marketing, né? Vou falar um pouco do evento de hoje, mas queria chamar a atenção aí de todos e convidar para o próximo evento, que vai ser no dia 21 de setembro. A gente vai estar falando sobre transformação digital com o Sérgio Fúrio e com o Gonzalo Castro, né? Falando aí dos dois mundos, né? Das duas vertentes aí de transformação digital. Incentivo vocês todos aí a também se inscreverem para o webinar, né? E aí, a gente está aqui, vou pedir para fazer uma apresentação um pouco mais longa, aí, o próprio Faldini, que é o presidente do clube, né? A gente está junto aqui com um dos luminares, né? Com o fundador aí do Capitalismo Consciente, presidente, chairman do Capitalismo Consciente Brasil, que é o Hugo Bethlen, né? Que vai falar sobre liderança consciente. A gente até começou a falar um pouco sobre isso, né? Do mundo mais justo. E aí, tendo dito isso, Faldini, passo a palavra a você aí, para apresentar com as devidas vênias aí o clube e apresentar o Hugo para a gente começar. Muito bom. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, é realmente um prazer estar aqui nesse primeiro evento do ano. Já deveríamos ter tido um evento, porque quando a Carla me convidou para coordenar, e eu tinha me comprometido com ela, antes de você assumir, Uras, ela tinha dito, olha, tem que ter no mínimo 2 eventos por ano, mas esse ano, com o negócio da Covid, acabamos não fazendo, e peço perdão, mas eu vou tentar ver se ainda consigo fazer um segundo nesse ano. Não sei se será possível, mas vamos tentar, né? De qualquer maneira, esse primeiro eu tenho absoluta convicção que vai valer por 2 ou 3, porque ter a presença do Hugo para mim, pelo menos, e tenho certeza que para vocês todos, será uma oportunidade de ouro para falar sobre um assunto que mexe com todos nós. Só para aqueles que eventualmente não conheçam, não me conhecem, eu, enfim, sou do PGA de 91, portanto, do século passado, mas não me sinto um jurássico, não. Acho que ainda estou com toda a minha capacidade e força, e nem pretendo me aposentar no curto prazo, porque esse negócio de aposentar só enferruja, e cada vez mais que a gente pode estar, enfim, compartilhando experiências e troca de experiências, para cada um de nós, e pelo menos para mim, um learning curve total e long life learning curve. O nosso clube de governança foi uma ideia que foi, enfim, gestada ao longo do tempo, porque não basta ser só gestão, também temos que pensar na administração como um todo. E daí surgiu a ideia de também trazer para os ex-alunos, para o alumni do INSEAD, uma oportunidade de falar sobre governança. Hoje em dia, até poucos anos atrás, a governança era uma coisa assim, só dita para empresas de grande porte, mas hoje em dia já as médias e até pequenas empresas também estão encarando a governança como uma realidade necessária. E, vendo a realidade dos fatos de hoje, nesses últimos tempos, o famoso ESG, que está na cabeça de todo mundo, o G é de governança. Aliás, para mim, o G deveria ser o maior de todos, porque o G é que também é aquele que é o responsável pelo S e pelo E. Mas, de qualquer maneira, eu não quero falar de mim, mas fico à disposição de todos, porque hoje é o momento de escutar o Hugo. Eu não vou apresentar o Hugo, porque eu vou deixar ele para falar um pouco sobre ele mesmo, que eu acho muito mais simpático do que eu falar,
mas ele tem um currículo maravilhoso. Mas as coisas melhores que eu acho do Hugo, além dessa paixão pelo capitalismo consciente, é porque ele é meu amigo desde o século passado também. Então, isso eu acho uma das grandes qualidades minhas de ter tido a oportunidade de conhecer o Hugo e conviver com o Hugo nesses tantos anos que estamos juntos e que tivemos várias coisas maravilhosas ao longo das nossas vidas. E com isso, porque nós viemos ouvir ele para falar sobre uma liderança consciente para um mundo mais justo, que é exatamente isso que nós queremos, um mundo mais justo, que eu, conversando com o Hugo, falei, Hugo, você não quer compartilhar esta sua bandeira com todos nós? E aí ele gentilmente topou amavelmente topou vir conversar conosco. Então, com isso, passo a palavra para o Hugo e me coloco à disposição de vocês, agradecendo ao URAS pelo comando dessa nossa IAB, que é uma casa que está ativa. É lógico que agradeço a Nicole, que é nosso braço direito e esquerdo, sem ela a gente não consegue fazer nada, e sempre agradecendo a Carla, que foi aquela que me motivou ao longo desses últimos anos para me engajar cada vez mais nesta causa do alumni do INSEAD. Com isso, eu passo a palavra para o Hugo e agradeço realmente a sua predisposição de estar aqui compartilhando conosco essa experiência de você. Boa noite, Faldini, Uras, Nicole, super obrigado por todo o apoio também. Boa noite a todos vocês. Sei que no mundo pandêmico, com home office, homeschooling, home tudo, né? Conseguir achar um tempo para ainda prestar atenção num tema no final do dia é um desafio para todos. Então, me engrandece muito poder estar aqui. Como o Faldini disse, nós somos aí da geração antiga, né? Eu fui criado e formado na área administrativa financeira nos anos 80, então eu nasci sangue nos olhos, faca no dente, vamos que vamos matar um concorrente por dia para ganhar market share, né? E graças a Deus acordei em algum momento para mudar dessa questão. Fui CFO do Carrefour em 1991, fui eleito executivo financeiro do ano, chamado equilibrista pelo IBEF, e o Faldini tinha sido no ano anterior, em 1990, né? Então, daí vem a nossa relação. Depois fomos colegas de Babson, né? Fizemos empreendedorismo juntos em Babson, e a nossa vida tem cruzado IBGC, IBEF, conselhos, né? Ele me indicou para um conselho já há 6 anos, Faldini, já vai fazer, certo? E estamos firmes lá no Rio de Janeiro. Pôs azeite do molhinho, da carne? Põe. Pega aqui. E aí todo esse processo, né, foi feito ao longo dos anos, e a minha vida foi de varejo. Tanto é que, no final, ontem, né, eu lancei esse livro chamado A Estratégia do Varejo sob a ótica do capitalismo consciente, que são 40 anos de varejo com 10 anos de capitalismo consciente. Quem quiser está na Amazon já. E é muito bom porque 100% dos direitos autorais são revertidos para um programa social que meu filho mais velho coordena no centro da cidade de São Paulo para ajudar pessoas em situação de rua. Vou compartilhar com vocês uma apresentação, vou tentar fazer nos 25 minutos que me deram, não estou contando ainda o tempo, viu, Nicole, para não roubar da apresentação, e terei o maior prazer depois da gente poder conversar sobre essas questões. Muito bom, vamos lá. O tema que eu trago é exatamente esse desafiador, ou seja, liderança consciente para negócios mais justos, né? Ou para um mundo mais justo. Mas o mundo é feito de negócios, principalmente de negócios. E aí eu volto exatamente para perguntar, para a gente entender capitalismo consciente, precisa entender capitalismo. E o que é capitalismo? Será que a gente volta
240 anos na história, até Adam Smith, quando escreve A Riqueza das Nações, onde uma nação era mais rica que a outra, não pelo seu ouro, pela sua prata, pelo seu cobre, pelos metais preciosos, ou pela sua agricultura, ou pelos seus artesãos, mas uma riqueza definida por Adam Smith de uma nação em relação a outra era o grau de liberdade da sua gente. Grau de liberdade para quê? Para poder empreender, para poder tirar as pessoas da miséria e gerar prosperidade. Então, a grande pergunta vem: capitalismo é uma das maiores invenções humanas e enorme fonte de prosperidade? E a resposta é sim. Veja que se nós estamos nessa live com o Faldini nos Estados Unidos, Maria Fernanda em Portugal e um monte de gente aqui, cada um num pedaço do mundo, é porque graças ao capitalismo foi criada a internet em 1992, graças ao capitalismo foi criado o Zoom recentemente, e principalmente graças ao capitalismo em 11 meses nós criamos todas essas vacinas aí que a gente estava falando, que nós estamos sendo protegidos de uma terrível pandemia causada por nós mesmos. E a grande, então, pergunta é: mas será que o capitalismo é uma das ameaças à beira de destruir o planeta e desestabilizar a sociedade? A resposta também é sim. Vejam a própria pandemia. Ou seja, o que a gente levou a esse modelo exploratório de acumulação, principalmente focada nos últimos 40, 50 anos, de acumulação total, e vocês podem ver que o aquecimento global dos últimos 2 milhões de anos está concentrado nos últimos 40, 50 anos, foi causado também por um capitalismo que a gente já vai falar dele. O capitalismo consciente nasce, então, em 2008, nos Estados Unidos, por uma pesquisa desenvolvida pelo professor Raj Sisodia, professor emérito de Babson, e um dos cases que está no livro, chamado Firms of Endearment, traduzido para o português como Empresas Humanizadas, que é o Whole Foods Market. Para quem conhece os Estados Unidos, é impossível não conhecer o Whole Foods Market. John Mack, CEO e cofundador da empresa até hoje, né, acreditou muito nisso, falou: Raj, vamos criar algo que a gente mude. Em 2013, né, eu conheci o Raj e o John, ainda pelo GPA, onde eu fui vice-presidente. Nós trouxemos ele aqui para o Brasil em 2011, levamos o comitê executivo todo, inclusive o Abílio foi fazer uma palestra em Boston, né, no evento do Capitalismo Consciente. Em 2013, junto com outros brasileiros, que a gente está falando com Uras, Bremer, Cato e outras pessoas, cofundamos o movimento no Brasil com um propósito claro de ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos em negócio no Brasil para multiplicar os pilares que levam a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável para diminuir as desigualdades. Quais desigualdades? Todas que a gente pode imaginar que existem no mundo executivo. Desigualdade de gênero, de raça, de orientação sexual, de PCD, de remuneração e até de condições de trabalho. Então, aquele capitalismo que foi forjado como capitalismo para o shareholder, o capitalismo para o acionista, o work harder, né? Sangue nos olhos, faca no dente, vamos que vamos, né? Onde a única responsabilidade social da empresa é maximizar o lucro para o acionista, que muitas vezes, se não na maioria das vezes, às custas da dor, da miséria e do sofrimento de outros stakeholders, tá? Não consegue funcionar mais. Esse modelo de economia linear, onde eu extraio recursos naturais de um mundo finito como se fossem infinitos, transformo com um grande impacto ambiental, transporto com grande impacto ambiental. Nós, consumidores, consumimos por um período cada vez mais curto e jogamos fora, e o fora é... Que fora, né? Não tem fora nesse planeta, né? Nós vivemos nele. Então, nós precisamos repensar toda essa questão. Mas nós acreditamos que o negócio é bom quando cria valor, é ético porque é baseado na troca voluntária, é nobre porque eleva a nossa existência e, indiscutivelmente, é heróico porque tira as pessoas da pobreza, gerando prosperidade. Eu convidei e trouxe o John Mack, CEO e cofundador do Whole Foods e do Capitalismo Consciente, para falar para vocês, dizendo assim, por que ele acredita tanto em capitalismo consciente e o que é propósito na sua visão.
So why have I gotten so deeply involved in conscious capitalism? The purpose, the higher purpose of conscious capitalism is to elevate humanity through business. Business is a force for good in this world. It does more good on this planet than all the governments and all the nonprofit organizations combined. Why is that? Because business is the value creator. We create value for customers, employees, suppliers, investors, and the communities that we're in. It's business that's been lifting humanity out of poverty. 85% of everyone alive 200 years ago lived on less than $1 a day. We've decreased that. Business, capitalism has decreased that to under 10% today. It is phenomenal. The life extension has gone from less than 30 across the world to now into the upper 70s, again, done through business. But business can be done in a more conscious way. It can have a higher purpose. It isn't only about making money. There's nothing wrong with making money. Making money is important to business. It's like my body produces red blood cells, and if I stop producing red blood cells, I would die. It doesn't follow logically that therefore that's the higher purpose of my life. Business must make money or it will die, but it doesn't follow that the purpose of business is to make money. Rather, business has its potential for a higher purpose, and that higher purpose will fall back into the value creation that your business is doing to help people, to help the customers, to help the employees, to help the suppliers, to help the investors, to help all of the major stakeholders. E com isso, o capitalismo consciente prega e trabalha para que os negócios tenham 4 pilares fundamentais. Como disse o John, deve ter um propósito maior, cujo resultado, cujo lucro seja consequência desse alinhamento do propósito. Para que esse alinhamento do propósito funcione, é fundamental que os negócios tratem todos os stakeholders de forma equânime. Deve-se criar cultura e valores que garantam a perpetuidade do nosso negócio. E lembrar que toda a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco, que nós chamamos do líder consciente. Porque as pessoas é que fazem a diferença. E esse líder consciente tem como papel prioritário cuidar das pessoas para que juntos cuidemos do nosso planeta. Mas quando a gente não sabe, então, o que é propósito, propósito é exatamente essa questão de dizer qual é, efetivamente, a dor da sociedade que o nosso negócio propõe curar. Tendo essa resposta, eu devo alinhá-la à minha visão estratégica, que é o como eu faço dinheiro, não o quanto é consequência. Se efetivamente a gente conseguir alinhar o propósito, que é o que eu acredito com como eu faço, toda empresa tem um enorme potencial de gerar impacto social positivo, que responde à pergunta qual a diferença nós fazemos para a sociedade. E quando não se sabe qual a diferença, faça uma pergunta diferente. Pergunte, se o nosso negócio desaparecer amanhã, além do sócio, quem vai sentir a nossa falta? E propósito tem muito a ver com o propósito pessoal. Mark Twain, o escritor do século XIX, já dizia que os 2 dias mais importantes da nossa vida são o dia que nós descobrimos que nós nascemos, porque senão a gente sequer estaria aqui nesse papo, e o dia que a gente descobre, oh, raios, o que eu vim fazer aqui, que é o famoso atravessar essa ponte aqui, do outro lado, identificar o que eu vim fazer. E como diz o Nietzsche, dizia o Nietzsche, afinal, para enfrentarmos nossos porquês, nós temos que ter o nosso porquê. Uma pesquisa da McKinsey do ano passado identificou que 70% das pessoas responderam que definem o seu propósito pessoal por meio do trabalho. E os millennials ainda mais. Com isso, o seu trabalho é o seu chamado para a vida. Então, vejam a importância que nós temos para esses jovens em gerar propósito na empresa, gerar propósito no negócio, para que eles encontrem o seu propósito e consigam florescer e dar o máximo de si num negócio que eles efetivamente entendem a razão de trabalhar. E aí a gente evolui para o chamado capitalismo para stakeholders. Nós tínhamos o capitalismo para shareholder, nasce o capitalismo para stakeholder.
que não é nova essa definição, né? O próprio Klaus Schwab do Fórum, né, do World Economic Forum, já levou esse modelo cunhado em 1973, mas na época ele foi abafado pelo capitalismo para shareholder. E trouxe a temática para o World Economic Forum de Davos de 2020, um pouquinho antes da pandemia, que chamava o capitalismo para stakeholder. Que, ao mesmo tempo, ele não abre mão do lucro, mas ele gera bem-estar e riqueza para todos os stakeholders, enquanto, sim, maximiza o retorno ao acionista. Por isso, como já disse a Indra Nooyi, que foi a CEO mundial da PepsiCo, faça alguma coisa grandiosa. Tenha um propósito com performance. E isso é um círculo virtuoso, porque ter só um propósito, como diz o John, certo? Vai fazer com que a empresa quebre. E ter só performance vai fazer com que os jovens, millennials e Zs, não queiram sequer trabalhar nessa empresa e muito menos consumir dessa empresa. Então é importante que seja um círculo virtuoso muito positivo. Mas tudo depende da liderança. Como já dizia Peter Drucker, apenas 3 coisas acontecem naturalmente na organização: fricção, confusão e baixa performance. Todo o resto requer liderança. Mas que liderança? Uma liderança consciente, que não é paz e amor, bicho, tu faz o que quiser, aparece para trabalhar quando tiver com vontade, dá resultado se conseguir. Liderança consciente é organizar, mobilizar, engajar pessoas para atingir resultados alinhados ao propósito. Porque líderes conscientes colocam o propósito primeiro, lideram com amor e sempre agem com integridade. São determinados a encorajar soluções benéficas para todos, inovam e criam valor e pensam no longo prazo do impacto de suas escolhas. São sensíveis à cultura em torno de si e trabalham constantemente para desenvolver as equipes, reconhecendo a importância de revitalizar a energia física, mental, emocional e espiritual, principalmente nesse duro momento da pandemia. Por isso, líderes brasileiros não queiram, né, ser a maior ou a melhor organização do mundo que usa as pessoas e consome desenfreadamente os recursos humanos. Queiram ser as melhores organizações para o mundo, que serve as pessoas e cuida do nosso meio ambiente. Porque nós entendemos que o capitalismo continua sendo a melhor forma de gerar riqueza e inclusão social das pessoas, elevando a sua dignidade, mas desde que todos tenham a mesma oportunidade no ponto de partida. E aí, muitas vezes perguntamos, mas como fazemos isso? Será que nós temos essa responsabilidade? Não deveríamos concentrar a operação do nosso negócio e deixar o governo cuidar das questões da desigualdade social? E a grande pergunta é, como é que você cuidaria do seu filho ou da sua filha querida? E será que você já pensou que a sua empresa acolhe, né, dezenas, centenas, às vezes milhares de filhas e filhos queridos de alguém? E como dizia Dalai Lama, né, nosso propósito principal nessa vida é ajudar os outros. E se a gente não puder ajudá-los, pelo menos não vamos machucá-los. E aqui eu trago o Raj Sisodia, o outro cofundador do Capitalismo Consciente, para falar desse livro que ele lançou no ano passado, chamado Empresas que Curam. E qual é o papel dos negócios na sociedade. Lembre-se que assim que a gente cria um negócio, mesmo uma startup, a gente chama um contador, fala assim, me faz um contrato social. Contrato social não tem nada a ver com a sociedade dos sócios, tem a ver com a responsabilidade social daquela empresa perante toda a humanidade. Hi, everyone. My name is Raj Sisodia. I'm co-founder and co-chairman of Conscious Capitalism, Inc. I'm sorry I cannot be there with you in person, but I did want to share some thoughts about my more recent book, which you will be hearing about, The Healing Organization. You know, we're living through a very, very difficult time in the world right now with the pandemic and with the economic unrest and everything else that has happened. But I think this pandemic is really showing us some truths that we had lost sight of, that we really are here on this planet to take care of each other, and that business is really a way that we can do that at scale. So we should start thinking about that in a different way.
We're living through a very challenging time, of course, but if you look at the overall arc of history, the fact is that we are living in the most prosperous time in human history and the most peaceful time in human history. But at the same time, we know that there's a lot of suffering. There's psychological suffering that people have, and economic suffering, but also planetary suffering has been on the rise. And therefore, we need to think about what do we need to do to heal coming out of this crisis, but even beyond that. We believe that we need to heal at every level. We need to heal ourselves as individuals. We need to heal our families, our communities. We have to heal our companies and our countries. Our countries have never been more divided politically, whether it's the US or Brazil or India or the UK or many other countries. We certainly need to heal our planet and its ability to sustain life. And we need to heal the past, the present, and the future. There are many things that happened in the past that we still have not recovered from, and we have to move past that. And that's why we see all the social unrest in the world right now. So I believe that ultimately every one of us now has to be a healer. As the Dalai Lama said, our prime purpose in this life is to help others. And if we cannot help them, at least don't hurt them. And unfortunately, we are hurting each other a lot. We don't consciously set out in business to hurt people, obviously, but I believe that if you don't consciously choose to be part of the healing, we are probably part of the hurting. So we have to face up to this reality of the suffering that is being caused by the traditional way of doing business. Just think about the fact that heart attacks are 20% higher on Mondays, or that 120,000 Americans die every year from the stress connected to their work, or that 600,000 Chinese die every year from overwork. The sad irony is that even the healing professions, doctors, nurses, veterinarians, have become places of suffering because of the way in which we run our organizations. They are doing noble work, they're living their purpose, and yet doctors are committing suicide at twice the overall average. So clearly the way that we work is not working. So we need to change how we think about business and how we think about work. And I believe that if you do it right, business can actually alleviate suffering and elevate joy. So the message of this book is not about healing businesses. It's not about saying we need more yoga studios or massage parlors. It is saying that business itself is fundamentally a human activity that can lead to healing. If we do it right, if we are doing business in order to care for each other, then we will in fact create healing. So if you do it right, business can be a place of healing for those who work there. They can leave at the end of the day physically, mentally, emotionally, spiritually, and socially in a better place. It can be a source of healing for those we serve, our customers, our communities, and it can be a force for healing in society. We can show how we come together despite our differences to really do something extraordinary. And ultimately, whether you have a healing business or a business that causes suffering depends on the leaders. The leaders set the tone, because if you are not healed as a human being, as a leader, then you will inflict suffering on others. So it all starts with the leaders. Because what manifests into the world, the macrocosm is a reflection of the microcosm. E aí a gente entra exatamente quando a gente estava conversando um pouquinho antes de todos entrarem, nas duas coisas que eu mais ouço todo dia, né? Você está no mudo e a outra é ESG. Para a gente não banalizar, é fundamental a gente entender que somente capitalismo para stakeholder pode ser ESG. Se o teu negócio for capitalismo para shareholder, e você só olha o seu umbigo e só se preocupa com o retorno do seu acionista, por que você vai se preocupar com o social, muito menos com o meio ambiente? E, afinal, ESG, o que tem a ver com essa história, né? ESG, que eu já traduzi em português para não ficar ASG, nem ficar falando em inglês, é o ecoambiental, o ecossistema ambiental, o social e a governança. É sobre manter o equilíbrio entre proteger o meio ambiente e garantir o progresso social e gerar resultados econômicos positivos com ética e transparência. O Faldini acertou na mosca quando fez a introdução e disse o G deveria vir na frente. Ou seja, não existe efetivamente nenhum pilar que seja verdadeiro de E, do ecossistema ambiental, do S, do social, se a governança não for quem dita as regras do modelo. Tá? É fundamental que, efetivamente, a gente esteja olhando para a governança e a gestão do negócio
para que, então, nos preocupemos de verdade com o social de dentro da empresa, porque muita gente também olha o social só como filantropia. O social começa dentro da empresa. Inclusão, diversidade, diferenças de salário, remuneração, justiça social, condições de trabalho, né? Para depois, juntos, olharmos o ecossistema ambiental. Por quê? Porque a nossa vida como seres humanos depende do planeta. E como diz o Júlio Campos, que é nosso conselheiro também do Capitalismo Consciente, começar pela governança é fundamental, porque, do outro lado, se ela for verdadeira, ela não tolerará ações e investimentos no social ou no ecossistema ambiental que sejam de fachada. Eu tenho dado muita consultoria sobre isso, tenho dito, se você quer fazer para ficar bonito na foto, não faça, porque o risco e a questão de compliance vai ser muito maior se você fizer falso. Por isso, é melhor até não fazer nada. E como eu disse, eu sou Chief Purpose Officer da Bravo, né, que é uma Risk Tech, que traz também isso, né, como GRC, ela traz governança como driver de inovação. Porque se a gente quer inovar, e é fundamental que para ser ESG, efetivamente, as companhias inovem, a gente tem que efetivamente mudar de uma economia linear para uma economia circular, né? E como dizia a Rebecca Anderson, né, daqui para frente, o capital natural e social provavelmente vai ser caro. Porque se você ainda não começou, você já está a reboque. E se você já está a reboque, você já está atrasado. Você já está pagando mais caro do que podia pagar se você tivesse tratado desse assunto de forma voluntária e isso fosse um valor da sua companhia. E quando isso virar compliance, vai ser muito mais caro ainda. Por isso, ESG tem que ser tratado como valor e negócio, e não como filantropia. Ah, vou fazer porque é nice to have. Não, é must have e faz parte absolutamente do seu negócio. Mas e o retorno? Funciona? Quando as pessoas me perguntam, se eu fizer ações ESG, eu vou ter mais retorno? Eu começo respondendo, a sua pergunta já está errada. Já começou errado. Agora, se você disser, olha, eu vou cuidar, vou ter uma governança que trate de propósito, valores, ter uma liderança consciente, acredite no longo prazo, e para isso eu vou ter ações diferenciadas no social e no ecossistema ambiental. Será que isso vai dar mais resultado? Eu vou dizer, com certeza, no longo prazo, vai dar mais resultado e está comprovado a causalidade direta do processo. E lembrando que o próprio Larry Fink, provocador dessa questão, diz, né, as alterações climáticas tornaram-se um fator decisivo nas perspectivas das empresas no longo prazo. Tem impacto significativo e duradouro no crescimento econômico e nas prosperidades. Risco climático é risco de investimento é risco de negócio. Acreditamos que portfólios de investimentos integrados com sustentabilidade e clima podem proporcionar melhores retornos, ajustando ao risco para os investidores. O futuro é um investimento sustentável e, na verdade, não é nem o futuro, é o presente. Porque não tem como a gente não medir riscos, tangibilizar os riscos, se não falar dos impactos climáticos e dos impactos sociais, né? Mas e agora? Como é que a gente faz? Existe uma matriz, um framework enorme para trabalhar, as frentes são gigantes. Você pode começar lá de baixo, com algumas coisas elementares, até efetivamente ser um agente transformador desse processo. Mas é fundamental que a gente entenda que o negócio dos negócios são pessoas. E por causa disso, nós precisamos cuidar de 3 coisas fundamentais que estão lá no ecossistema ambiental, que nós todos dependemos para sobreviver. Água potável, alimento saudável e ar respirável. Por isso, o problema aqui não é falta de ESG no planeta, é falta de consciência, gente. Nós acreditamos que deveria ter 18 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, da Agenda 2030. E a ODS 0 deveria ser elevar a consciência das pessoas, elevando a consciência dos líderes. Dessa forma, nós conseguiríamos
tirar o atraso, né, desses 6 anos que jogamos no lixo para os próximos 9 anos, para tentar mitigar o máximo possível estas ações no ecossistema ambiental, no social e na governança, atendendo às 17 ODS, para efetivamente criar ações para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para todos, promover o meio ambiente e as mudanças climáticas. E muita gente diz assim, mas e a ODS 16? Paz, justiça social, instituições, isso é coisa de governo, não é. Você veja que a Sandra Jambo, que é a CEO e diretor do Pacto Global da ONU, diz que os negócios podem e devem conduzir um importante papel de promover a liderança ética e construir confiança entre as instituições públicas e privadas e a confiança nessas instituições pela sociedade civil, que somos nós. Por isso, o Financial Times trouxe em fevereiro um artigo muito interessante que talvez democracia está sob ameaça e talvez deveria ser ESG-D, né, para a gente efetivamente trabalhar nisso. Temos um conclama, né, do Pacto Global Brasil, que nos diz para que a gente tenha a década da ação. São esses 10 anos que faltam, 9 anos que faltam, para que efetivamente a gente acelere os processos de ambição das ODS para um engajamento verdadeiro. Essa semana inteira está tendo um evento sobre as ODS. Eu participei de 2 lives, uma na semana passada e outra nessa semana, para o resgate e aceleração das companhias na busca das 17 ODS. Mas, como dizia lá a propaganda da Osklen, né? A ZAP ao quadrado, be as sustainable as possible, as soon as possible. Nós, no Capitalismo Consciente, trouxemos, e como varejista também que eu sou, o terceiro ponto, que é as sustainable as possible, as soon as possible, as simple as possible. Porque não podemos esquecer que os negócios, e nós mesmos, pessoas físicas, somos, ao mesmo tempo, criadores dos problemas de sustentabilidade e os curadores e provedores das soluções mais sustentáveis. Mas, como dizia nosso amigo Albert Einstein, nada mais irracional do que querer resolver o mesmo problema, né, com o mesmo estado mental que o criou. Mas, no final, você falou sobre propósito, falou sobre gente, falou meio ambiente, falou sobre social. Porra, e no bolso, né? Esse negócio funciona, dá mais retorno. E nós temos um estudo em parceria com Humanizadas.com que realizou em 226 empresas brasileiras, então aqui não é Gringolândia, é a realidade nossa, tá? Uma abordagem multi-stakeholder que trabalha com a integração interna e com a adaptação externa para dizer que sim, existe uma correlação entre maior resultado e melhor performance de ESG. Sim, existe uma correlação entre melhor resultado e maior reputação de marca. E, finalmente, sim, dá mais retorno para o investidor. 5,5 vezes superior à média da B3 e 1,5 vezes superior à média do Easy da B3 no longo prazo. Tá? Ah, mas capitalismo consciente é só para empresa grande. Pelo contrário, das 150 organizações que tiveram ratings A, BBB e BB, apenas 13% são grandes. 62% são micro e pequenas. Então, dá para fazer de qualquer tamanho. E quanto menor, mais fácil fazer a mudança. Mas, afinal, se é bom para a sociedade, que é o S, é bom para o meio ambiente, que é o E, e é bom para os investidores, que é o G, Capso, por que a gente não muda de uma vez? E a resposta está em vocês. A resposta está nos líderes. O negócio é o reflexo da sua gente. E as pessoas são o reflexo dos seus líderes. Então, se os líderes querem transformar os seus negócios, precisam primeiro transformar a si. Nós vemos que é hora de mudar o modelo capitalista. Nós temos um problema fundamental e profundo, pois um sistema econômico que recompensa a maximização da riqueza sobre o bem-estar e prioriza o individualismo sobre a interdependência, cara, não dá para continuar funcionando, pessoal. Mas o futuro é para todos nós, não adianta ficar na fila da reclamação, vamos para a fila da ação. Devemos construir o futuro onde todas as pessoas sejam capazes de trabalhar com dignidade, cuidar delas mesmas e de seus entes queridos, onde o nosso planeta seja saudável e as economias progridam. E nós temos uma visão que o capitalismo consciente será o padrão nos negócios no Brasil e no mundo. Desta forma, todas as empresas poderão ter ações efetivas nos pilares do ESG,
mas nós devemos ajudar, nós devemos empurrar essa carroça, utilizar e multiplicar o nosso propósito usando as nossas redes sociais, porque aí milhares de líderes empresariais vão nos seguir, mas isso não é lá para amanhã, isso é para agora, nós temos que agir nesse momento. O que a gente leva desta noite? Que os negócios continuam sendo a melhor forma de gerar riqueza e inclusão social das pessoas, elevando a sua dignidade, desde que todos tenham oportunidades iguais. Que a felicidade e a riqueza do acionista nunca pode ser às custas da tristeza e da pobreza dos demais stakeholders. Que a liderança consciente não é levar as pessoas nas costas, fazer as coisas por elas, mas é levar as pessoas no coração e ensinar o caminho a ser seguido. Por isso, cuide das pessoas que elas cuidarão do seu negócio. Que ESG só é aplicável se as empresas forem orientadas para stakeholders. Que devemos transformar o jeito de fazer investimentos em negócio no Brasil para diminuir a desigualdade, mas cabe ao líder primeiro transformar a si mesmo. Ser uma empresa consciente gera riqueza a todos os stakeholders e, sim, dá mais retorno ao acionista. E, por fim, o futuro somos nós que fazemos para todos nós. E eu convido vocês, a partir de amanhã, toda vez que forem para o seu office ou para o seu home office, nunca mais deixem de levar o coração de mão dada com o cérebro, que é como é a capa do meu livro, tá? Porque juntos nós vamos mais longe. Rápido posso até, sozinho eu posso até ir mais rápido. Mas como ainda estamos nesse processo de pandemia, até todos estarmos vacinados com 2 vacinas, usem máscara, se proteja para proteger também os demais. Devolvo para vocês. E roubei 7 minutos. Bom, como eu falei, eu tinha certeza e estou cada vez mais convencido. Eu já ouvia o Hugo falar, mas cada vez que eu ouço eu fico mais encantado e mais entusiasmado. E Nestor chegou também, bem-vindo, Nestor. Vários outros entraram ao longo do tempo. Não dá para cumprimentar todo mundo, porque eu não consigo enxergar todo mundo, mas enfim. O Hugo, além de ter a qualidade na sua fala, ele fala de coração, né? E isto empolga a todos nós. Mas como ele nos roubou 7 minutos do tempo, eu vou direto a dar a oportunidade aos poucos minutos que nós temos, mas ainda temos alguns minutos, para dar oportunidade às perguntas. E a primeira que levanta a mão é a nossa querida Carla. Estava esperando essa hora aqui, Jafaldini. Hugo, parabéns, super inspirador aqui. Eu tenho 2 perguntas que a gente pode calibrar em uma só aqui, tá? Como é que essa reflexão que você trouxe para a gente aqui traz para empresas que não têm um propósito claro? Vamos falar assim, exemplificar Philip Morris, ou num momento mais recente, aí, que é o questionamento dos millennials, que, por exemplo, o setor pecuário, né, que é um setor aí extremamente, né, questionado hoje pela nova geração. E aí eu vou para um lado ainda, que ainda é um setor, ainda mais, uma questão mais tênue, que é o papel do marketing, né? Porque qual que é o objetivo do marketing das empresas hoje? É vender, é gerar o consumo, é gerar a vontade do consumo. E você colocou aí como varejista, as simple as possible, que a gente vê que hoje, para o planeta, o consumo exagerado, ele não é bom para o planeta. Mas isso é o que a gente quer para as empresas de B2C e consumo, é fazer com que o consumidor consuma mais e aí gerar crescimento. Então, sempre vai ter esse dilema do shareholder de preciso vender mais, preciso fazer o meu consumidor consumir mais, mas isso não é bom para o planeta, o overconsumption. Então, assim, a minha pergunta ela vai do radical, que é uma Philip Morris, para um meio termo aí, que é o questionamento do pecuário, até empresas comuns do setor de consumo que precisam repensar o seu crescimento em cima do superconsumo, né? Então, como é que você vê essa reflexão aí nesses setores aí? Obrigado, Carla, pela sua pergunta.
Primeiro, queria aproveitar e definir uma questão fundamental. Consumo consciente tem tudo a ver com capitalismo consciente. Aliás, é uma das ODS, a ODS 12, né? Produção e consumos conscientes, né? São fundamentais para a sobrevivência do nosso ecossistema. Mas eu, como varejista, o que eu sempre prego e digo é o seguinte: consumo consciente não é voto de pobreza, gente. Não é assim, não vou consumir mais nada, tá? Consumo consciente é consumir o que eu preciso, né? Não é consumir mais do que eu preciso, não é acumulação, né? E essa é a diferença no processo. E se eu posso consumir de uma maneira mais consciente, posso pensar, como você falou, os millennials hoje estão dizendo assim, será que a questão da pecuária, né, intensiva, ela não está impactando demais, né, o próprio ecossistema ambiental? Claro que existe uma leitura distorcida sobre desmatamento, a agropecuária não é a responsável pelo desmatamento, mas sim pelo efeito estufa, na questão da ruminação do gado e uma série de outras questões, ou pelo próprio consumo de carne, que tem uma série de questões sendo questionadas, talvez. Empresas que não têm um propósito, por exemplo, nós não somos, eu costumo dizer, capitalismo consciente, o Instituto no Brasil não é um instituto certificador, a gente não certifica empresas, né? Nós agora, desde o ano passado, certificamos lideranças conscientes, mas eu também não boto um carimbo na testa do líder, assim, agora você é consciente. Não, você foi qualificado, recebeu a formação para exercer a sua liderança consciente. Agora, se você vai exercer ou não, vai depender de novo da sua consciência ODS 0, que a gente vai resgatar lá atrás. Se o teu negócio que você monta, e eu garanto isso, cara, as empresas que estão focadas exclusivamente em gerar cada vez mais maximização de resultado, nós temos um problema sério, que eu não quero ser agressivo com ninguém aqui, mas existe um negócio chamado mercado financeiro que deixou de ser de investidores para ser de especuladores. Tá? Há 20 anos atrás, o mercado americano, que era um mercado que sempre foi formado na Bolsa de Valores como patrimônio, mantinha uma ação em sua carteira, em média, 8 anos. Hoje, o mercado americano mantém uma ação, em média, na carteira por 8 meses. Tá? Não tem como dar retorno sustentável nesse processo. Mas quem acreditou, como o Paul Polman, que fez uma super transformação no Lever, tá mostrando resultados positivos. E o que a gente diz? O capitalismo consciente não é o clube das empresas certinhas, até porque elas não existem. Nós somos um local de acolhimento para aqueles que querem se transformar. Dá para acolher a Philip Morris? Não dá, porque quando você ouve o Raj falar empresas que curam, que cura eu vou fazer, tá? Se o meu negócio é viciar você numa coisa que mata, né? E a gente pode ter várias polêmicas nisso. Puxa, e bebida, mas será que tem bebida, tem sinais conscientes nisso? E armas, né? A arma foi feita por bandido ou foi feita por policial, mas o policial precisa estar armado por causa do bandido. Então, tem uma série de coisas, se você pensar que Santos Dumont até se matou porque achou que a sua invenção foi usada para a guerra. Então, tem todas essas questões que, às vezes, extrapolam do ponto. O que eu sempre falo para os empreendedores, para os empresários, é o seguinte: resgate aquilo que te fez montar o negócio. Eu falei com o Faldini, agradeço ele, que eu sou conselheiro de uma empresa que ele me indicou, que tem 55 anos de existência no Rio de Janeiro e o fundador ainda está lá até hoje. Tá? E uma vez, quando a gente foi desenvolver, o primeiro trabalho que eu fiz lá foi criar propósito e valores dele. E resgatar lá dos alfarrábios. Por que você montou esse negócio? Quais eram os seus valores quando montou esse negócio? E ele foi muito honesto e diz assim: eu montei um negócio para dar de comer para os meus filhos. Falei, ótimo. Você acha que por causa deste negócio, por causa deste teu propósito, você sobreviveu 55 anos crescendo? E ele refletiu e falou, não, eu tive que mudar. A própria Luiza Helena Trajano diz assim: quando minha tia criou o Magazine Luiza lá em Franca,
não tinha onde gerar emprego para a família. Agora, se ela tivesse ficado só nisso, com certeza Magazine Luiza não era o que é hoje. Então, eu diria que o caminho é provocar aos acionistas, aos fundadores, ou quem é a segunda geração, terceira geração, o resgate das razões que fizeram a empresa nascer. E talvez uma refundação. Nós somos uma parábola. As empresas são parábolas que podem depois renascer, porque tem o momento da refundação. Vamos achar esse momento da refundação, ele pode ser muito útil para isso. Porque se, inclusive, para os jovens, a gente passar a contratar não só competência, mas principalmente comportamento e treinar competências, tá? Nós vamos ter alinhamentos de razões de ser e de vontades muito mais efetivas e os resultados vão aparecer mais. Uras, rapidinho, porque nós estamos quase no deadline aí. Super rápido mesmo, Hugo. Obrigado pela excelente exposição. Eu já tinha uma admiração grande, só aumentou, né? Me arrependi de não ter chamado meus filhos para ouvir a tua palestra, né? Então, um está com 17 e outro está com 16. E eles são Vamos marcar da segunda geração aqui. Então, é justamente isso que eu ia perguntar, porque eles são extremamente críticos, né, sobre o que é empresa, sobre o que é capitalismo, sobre o que a nossa geração fez no mundo, né? E é bacana ver que tem um pedaço aí da nossa geração que tá trabalhando para isso. A minha pergunta é um pouco o que a gente pode fazer mais aí nas escolas, né, com as crianças, né, que vão ser os líderes daqui a pouco, né? A nossa liderança está agora, né, mas tem uma liderança grande. Talvez 17 e 15 sejam pequenos ainda, mas como que a gente consegue trabalhar nisso, na sua opinião? Não tão pequenos, Uras. A pergunta é ótima. A gente tem levado, inclusive, para as universidades, a gente já conseguiu chegar nas universidades. Então, por exemplo, o próprio... as próprias escolas, né, de negócios que a gente tem parceria, a gente está levando a matéria Capitalismo Consciente no primeiro ano. Porque esses jovens chegam lá e ainda tem nas cadeiras, né, acadêmicas o ensinamento de que tem que matar um concorrente por dia para ganhar market share, que é sangue nos olhos, faca no dente, e que a maximização do retorno do acionista é o objetivo, né? Então a gente precisa refundar esse conceito para eles também. E para os mais jovens, na idade dos seus filhos, a gente levou isso para o Junior Achievement também. A gente já fez uma formação para o Junior Achievement, que é ensino médio, né, para falar dessas questões. E eles se identificam muito, porque a grande questão dos nossos filhos, né, que nós crescemos, vivemos e fundamos as coisas graças ao trabalho, né? Para mim, o trabalho é o resultante de tudo que eu amealhei nessa vida, né? Muitas vezes eles vêm com uma ideia, né, de socialismo consciente ou comunismo consciente, mas não é nada disso, é capitalismo consciente, né? É geração efetivamente de riqueza para todas as partes interessadas, de forma realmente equilibrada. Claro, a concorrência está aí fora, né? Nós não estamos dizendo não vai ter concorrência, vai. Mas vamos falar mais de cooperação do que só competição. Isso é possível se fazer e o caminho é educacional, seja as escolas ou seja iniciativas como Junior Achievement e faculdades, para a gente já começar a plantar essa sementinha. E cuidado, porque eles vão ter que encontrar os seus trabalhos. Muitas vezes, eles não estão indo simplesmente por dinheiro mais, como nós fomos. Tá? Então, eles têm que não se frustrar nesse processo. Raço. Poxa, maravilha, parabéns. Foi na veia, eu acho. A minha pergunta é mais talvez uma abertura de uma discussão sobre governo e governos, ou seja, a sociedade, as empresas estão inseridas num ambiente que tem governos, né? Governos mais atuantes, menos atuantes,
governos com mais consciência ESG ou com menos consciência ESG. Então, eu queria ouvir um pouco de você sobre como você vê aí o futuro, tanto aqui no nosso país como no mundo, como os governos você acha que vão se posicionar, vão se comportar em termos de leis, políticas públicas, e como nós, como cidadãos, como executivos, empresários, podemos fazer a nossa parte no sentido de uma maneira positiva, influenciar esses governos aí no caminho certo e não no caminho errado. Raço, obrigado pela sua pergunta. Acho que você viu em 2 momentos falar isso. O John Mackey fala que só os negócios podem mudar o mundo. Não vão ser os governos, nem vão ser as ONGs, por mais que eu gostaria que tivesse apoio deles. São os negócios. Por quê? Porque o mundo é financeiro, é monetário. Você veja o impacto, né, de Larry Fink com as suas cartas em todos os negócios. Quando eu estou falando disso, e lembrar que Larry Fink hoje lidera o maior fundo de investimento do mundo, com 9 trilhões de dólares, né? Mas em nenhum dos negócios que ele influencia, ele é acionista majoritário. É muito interessante esse papel. Ele é sempre minoritário, e mesmo assim tem uma força muito relevante nas suas convicções. O outro eu trouxe a ODS 16, né? Que é a questão de paz, justiça e integração social, porque é o papel da liderança, né? O tripé, né? Sociedade civil, Estado e empresas é fundamental para o equilíbrio do negócio. Você veja que onde não existe, por exemplo, não é possível se falar de capitalismo consciente na Venezuela, em Cuba, na Coreia do Norte, nem na China, tá? Porque eu tenho um capitalismo lá onde sempre tem um pedaço que é sócio do governo, tem sempre uma intervenção. E a gente fez um estudo, o que eu mostrei lá das empresas humanizadas, em 2018, foi provocado porque eu estava muito incomodado, que eu só trazia exemplos de empresas conscientes americanas ou europeias. Eu não tinha casos brasileiros. Então, a gente saiu do famoso cases para causos, né? E trouxemos os brasileiros. Por quê? Porque este é um país que a gente tem a chamada capitalismo de compadrio. Nós não temos um capitalismo liberado aqui. A gente tem uma tremenda intervenção absurda estatal num monte de coisas, né? Por sorte, eu fui varejista e o varejo tem o que tem menos, né? O que tem menos intervenção. Mas, por exemplo, no IDV, Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, logo que a Amazon chegou no Brasil, né? O Shapiro dizia o seguinte, cara, como é que eu explico para o Jeff Bezos, né, que no Brasil eu só vendo livros que são isentos e só vendo CDs que são isentos, lá no começo, né? E preciso de 8 pessoas na minha área tributária. Então, é daquelas coisas assim, meio malucas. Então, é difícil fazer, é difícil resolver, é fundamental a gente ter a relação e trazer as empresas a um trabalho de lobby positivo, não o lobby do compadrio, não o lobby do suborno, mas o lobby positivo, efetivamente, para influenciar políticas públicas, sem dúvida nenhuma, né, que a gente tem que fazer, independentemente da orientação política. Nós somos um instituto absolutamente apartidário, mas acreditamos na função fundamental e crucial do Estado, tá? E ele deveria estar focado em 4 negócios: educação básica, saúde básica, infraestrutura básica e segurança básica. Obrigado. Antes de passar para o Eduardo, tem uma pergunta aqui da Carolina. Espera aí que sumiu aqui, um minutinho. Onde que está? Carolina Laboissière pergunta, para uma empresa iniciando a jornada ESG, qual seria o seu principal conselho? Bom, Carolina, obrigado pela pergunta. A primeira é dizer o seguinte, será que você quer levar isso a sério? Põe a governança na frente. Veja se isso faz parte do seu propósito, se você não tem, é fácil de identificar. Responda a pergunta, qual a dor da sociedade o meu negócio quer curar? E aí crie cultura, né, e valores para que você efetivamente possa definir. Definiu isso? Ok, vamos fazer um mapeamento, um diagnóstico, né, importante,
de todos os meus impactos. Todo negócio, desde uma agência de turismo, de ecoturismo, gera impacto social e ambiental, da mesma maneira que a Vale, uma mineradora, gera impacto social e ambiental, cada um na sua dimensão. Mas todos eles têm responsabilidades. E o G da governança vai dizer se eu vou fazer isso a sério e se eu vou medir. Porque, como dizem, acho que eu vi, quem viu uma declaração do presidente da Suzano outro dia no Estadão, quem está falando de metas para 2050, tá, já perdeu o bonde. Porque isso é a mesma coisa que eu fui escrever uma carta para o Papai Noel. Eduardo. Oi, Hugo. Obrigado pela palestra aí. Oi, Edu. Bom te rever. Igualmente. Bom. Hugo, como é que você vê essa questão um pouco a questão da desigualdade, né? Esse tema um pouco. Você falou um pouco de condições iguais ao nascer e tal. Mas ao isso, nascer. vamos dizer, bom, enfim, condições iguais para todos os indivíduos, né? Todos os cidadãos. Mas isso tem, vamos dizer assim, tem duas questões aí colocadas. Obviamente, é quase que um ideal platônico, um pouco frente, obviamente, às desigualdades familiares que você tem, enfim, né, nas famílias onde, né, as pessoas têm a sorte ou não de nascer. Ainda mais agravado pela questão tecnológica, né, se nós futuramente pudermos, né, escolher os nossos genes e pagar pelos genes que vão ser escolhidos, enfim, tem uma questão aí complexa. E se soma a isso, vamos dizer assim, a questão, vamos dizer assim, até da superação, do indivíduo se superar e da busca, que obviamente pressupõe uma certa desigualdade, porque senão isso não se coloca, né? Essa motivação do indivíduo. Como é que você vê essas temáticas assim na tua visão? Edu, super obrigado, ótimo te rever aqui. Eu acredito em duas coisas fundamentais, né? Quando a gente diz desigualdades, elas são enormes. Primeiro, que ESG de europeu é muito diferente de ESG de brasileiro. Tá? A gente traz uma versão ESG europeia, onde a gente está agora, por causa deste governo, muito a descoberto, com a bunda de fora, né? Desculpa a palavra, da questão da Amazônia e do Pantanal, mas o nosso problema é no S, nosso problema é no social. As desigualdades. O Brasil consegue ser o 7º país mais desigual do mundo e está subindo no ranking com a pandemia. 52 milhões de brasileiros, 1/4 dos brasileiros vivia em alguma situação de insegurança alimentar antes da pandemia. Em 18 meses, esse número subiu para 115 milhões. São 55% dos brasileiros que não sabem se vão comer hoje, se não sair para a rua para batalhar um dinheirinho. Isso é desigualdade. Isso é uma questão muito grave. E a questão educacional também. Não sei se você sabe que no Brasil, um estudo da Oxfam mostra que um pobre leva 9 gerações. 9 gerações é mais de um século para sair da miséria para a classe média. Então, isso é uma questão absolutamente insustentável. E a gente tem um ministro que diz ontem que faculdades é para poucos, né? Deveria dar-lhe ensino técnico, que aí vai resolver o problema do Brasil. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, são absolutamente complementares. O que é importante nessa questão da igualdade? Quando você for recrutar, quando a gente fala de desigualdade de raça, de gênero, de orientação sexual, de PCD, quando você for recrutar, dê oportunidades iguais para todos. O que significa isso? Tem um estudo, quando o Magazine Luiza lançou o seu plano de estágios de trainees exclusivo para negros, foi uma barulheira desgraçada, lembrando que eram só 20 vagas, hein? Mas foi uma barulheira desgraçada. E por que essa barulheira? Porque um estudo da 99 Jobs, que fez em 2019, de 300 maiores programas de trainees do Brasil, provou que, considerando a questão da desigualdade, a questão da exigência de currículo, que era escola de primeiro nível, inglês fluente, e talvez até intercâmbio internacional, 99,2%
das pessoas contratadas nesses 300 programas eram brancos e héteros. Então, a questão, eu gosto muito da colocação que já vinha lá do Barack Obama, mas que o Eduardo Leite fez agora. Ele falou assim, não é um gay que virou governador, é o governador que é gay. Tá? Então, o que eu quero? Eu quero um cara competente que, se ele é preto, branco, homossexual, PCD, ele vai ter a mesma condição. E quando eu tiro alguns pré-requisitos, eu estou conseguindo nivelar todo mundo. Aí vai dizer assim, pô, mas não é problema meu. É problema seu, sim. O Brasil é desigual. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer... Eu, em 1979, entrei no programa de trainee da Arthur Andersen, né? E o Itaí, né, que exerceu tudo mais. Qual que era o primeiro curso que a gente fazia? Curso básico de contabilidade, CBC. Por quê? Porque o padrão é que as universidades brasileiras não formavam a gente no padrão de débito e crédito que era necessário para começar a carreira. Então, todo mundo era nivelado. Isso custava mais de um mês do cara parado dentro do escritório sem debitar, aprendendo a poder se nivelar. Então, acho que curso de inglês, se a sua empresa exige, a formação superior, se você precisar cobrar isso, e condições que você precisa, é isso que eu estou falando. As condições não são iguais no nascedouro, mas deveriam ser iguais no ponto de partida de trabalho. Depois disso, cada um segue. E aí vem Winston Churchill, que diz a grande problema, né, a grande injustiça, né, do capitalismo é que você pode gerar, né, desigualdades a partir do seu processo, né? E a grande vantagem do socialismo, na época que ele falava, era que você vai nivelar todo mundo por baixo. Então, a grande questão é essa. É possível dar essas oportunidades iguais no ponto de partida? Vai custar mais caro? Vai. Tá? Mas, com certeza, quando você fala, inclusive, de transformação digital, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar essa mão de obra desqualificada, treiná-los. Sabe quantos devs o Brasil tem dívida, tem déficit? Milhares. Será que eu consigo traduzir essas pessoas, dar formação para elas em devs, para elas serem desenvolvedores de tecnologia e poder, com isso, usar a tecnologia a seu benefício? Talvez. Eu acho que tem uma série de frentes aí que são necessárias no ponto de partida corporativo. Depois disso, a corrida continua. Bom, gente, eu adoraria que a gente continuasse. Sempre é um prazer, Hugo, mas nós estamos quase 15 minutos beyond the time, então eu vou pedir desculpas a todos, mas tenho certeza que o Hugo se coloca à disposição para eventuais outras perguntas e, mais uma vez, queria agradecer a Hugo por compartilhar essa experiência e incentivar todos nós a pensarmos de uma forma mais aberta para agirmos já e não amanhã, não em 2050. E o planejamento é para agora. Agradecer ao comando executivo do IAB, URAS e toda a diretoria. Eu queria agradecer especialmente também o Nestor, que foi ele o que me provocou de quebrar as regras, porque na época que eu comecei a frequentar o IAB, eu não podia ser coisa nenhuma, porque naquela época quem era do PGA não podia participar, e ele foi lá batalhar no INSEAD para poder que os PGAndos pudessem. E eu quero dizer, a minha experiência no INSEAD nos anos 90, 91, foi para mim um turnaround na minha vida, seja profissional e seja pessoal. Então, queria agradecer a todos vocês, além dos amigos que eu estou revendo aqui, o Edu, Raço, Kai, enfim, vários outros, não vou nominalizar. Mas como já saiu todo mundo, saíram muitos, vamos terminar agora. Deixo as últimas palavras para o Hugo. Aqueles que ficaram, então, muito obrigado, né, por terem ficado até agora. De novo, eu não sou dono da verdade, eu gosto de ficar nesses debates positivos,
Deixei aqui meu telefone celular, meu e-mail, não tenho secretário, então isso facilita muito a vida, tudo vem direto a mim, certo? O site do Capitalismo Consciente, se vocês quiserem aprender mais, se quiserem ser embaixadores, pega bem, não custa nada, então é um prazer. A Maria Fernanda está aqui, ela é conselheira emérita também do Capitalismo Consciente, pode nos ajudar muito nesse processo. E eu deixo com vocês uma frase que me acompanha há muitos anos, de um poeta uruguaio, né, o Eduardo Galeano, que diz que somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Muito bom. Muito obrigado, Hugo. Muito obrigado mesmo. Parabéns, Hugo. Excelente. Obrigado, Pedro. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Parabéns, obrigada. Abraços. Abraço a todos. Nicole, obrigado.